Olá, está começando mais uma Identidade. Eu sou a Gabriela Frontini e é um prazer ter a sua companhia para juntos conhecermos mais uma história emocionante. Hoje a nossa conversa é com a minha xará, a Gabriela Galvão. Com 1 ano de casamento, ela e o marido tentaram engravidar. O tempo foi passando e eles precisaram lidar com a infertilidade. Mas a fé, a oração e a confiança em Deus deram a força necessária para a Gabi e o marido. Foram 19 anos de espera, até a chegada do pequeno Teodoro. A Gabi vivenciou e sentiu bem de pertinho como Deus cuida da gente. Em 30 segundos, ela vai dar detalhes dessa linda história de entrega e milagre. O Identidade vai para um intervalo rapidinho e volta em instantes. Ela tinha o sonho de ser mãe e encontrou um rapaz que também tinha o sonho de ser pai. Os dois se casaram e, após 1 ano de casamento, decidiram que era hora de aumentar a família. 1 ano se passou, a Gabriela Galvão e o marido esperavam a chegada de um bebê, mas ele não veio. Foram 19 anos de espera e oração, até que em 2024 o Teodoro nasceu. E hoje a Gabriela está aqui comigo para contar os caminhos que percorreram juntos ali até a chegada do Theo. Gabi, seja muito bem-vinda aqui ao Identidade. Obrigada, Gabi. É uma honra estar aqui com você. Gabi, começou esse período de tentativa ali, foram cerca de 6 ou 7 anos tentando de forma natural, até que uma médica chegou para vocês e falou, olha, de maneira natural vai ser difícil, é melhor vocês procurarem ajuda, reprodução assistida ali. E vocês receberam uma indicação de uma clínica, procuraram ali orientação, uma clínica de indicação de amigos, chegaram ali a dar entrada, mas na mesma época sua irmã ficou grávida e ali com 36, 37 semanas acabou perdendo o neném e isso acho que deve ter paralisado vocês, né? Como é que foi esse período aí de tentativas? Para mim foi muito difícil, né? Já era difícil tentar engravidar e não conseguir. Porque nós, seres humanos, a gente está acostumado a correr atrás e realizar, né? Mas o diferencial da maternidade é que não depende da nossa vontade, do nosso esforço, né? Depende de muitas outras condições. Então já era frustrante. E quando aconteceu o óbito do meu sobrinho, né, do Tiago, para mim foi assim uma dor que eu precisei recalcular. E eu, naquele momento, eu me senti numa posição de que doeria mais gestar e não ter o meu filho nos braços do que nunca ter gestado. Então, pensando que eu poderia ter poderia acontecer conosco o que aconteceu com a minha irmã, eu decidi parar tudo e falei, não, eu não tenho forças para passar por isso, eu prefiro deixar do jeito que está. E aí eu desisti de fazer a fertilização na época e procuramos um outro caminho, né? Que foi o caminho da adoção, né? Isso. Mas até chegar ali o caminho da adoção, quando a gente é tentante, né, como a gente costuma dizer ali, quem está tentando engravidar e não consegue, a gente ouve muitas frases que às vezes machucam a gente. A gente vai ter uma dinâmica diferente aqui agora no programa. A Gabi, a gente sabe, né, que a gente vive numa sociedade ali com muitas vezes coloca rótulos na gente, nesse período especialmente. São palavras que tentam nos ajudar, mas que acabam até nos machucando, um momento muito difícil. E às vezes a gente tenta apagar aquilo, né? Mas é difícil. Então a gente tem essa dinâmica agora. A gente tem aqui na nossa mesa 3 potinhos, né? Com 3 rótulos escritos com frases que você, Gabi, provavelmente deve ter ouvido aí nesse período. Eu quero te dar esses rótulos. Vou pegar um e dar o primeiro para você. Você vai ler essa frase pra gente e depois você vai reescrever. O que está escrito aí? Aproveita a vida. Filho dá muito trabalho. Você chegou a ouvir isso, Gabi? Muitas vezes, né? E às vezes acho que foi até desabafo, mas algumas mães olhavam para mim e viam em mim uma oportunidade que talvez elas não tinham, né? De fazer outras coisas, de não ter muito horário para chegar em casa, de poder estudar mais e fazer algumas outras coisas que talvez elas tenham tido filhos cedo e não puderam fazer isso, né? Então, elas me
falavam, algumas amigas me falavam essa frase, assim, aproveita que você não tem filho, porque quando você tiver filho, você não vai poder fazer nada disso. E às vezes, essa até que não é das mais dolorosas, eu diria assim, né? Sim. Mas dá pra gente reescrever. Sim. De que forma, quem sabe, né, a pessoa poderia falar isso pra você? Pode, perdão, deixar a garrafinha aqui na mesinha enquanto você reescreve. Porque realmente, a vida com filhos é outra, né? A dinâmica da vida é outra, as prioridades são outras, é diferente de um casal sem filhos, certamente. Mas quando a gente está tentando engravidar e não consegue, e ouvir assim, vai aproveitar a vida, né, tal, às vezes pode ser realmente, machuca, dá um desânimo, em vez de ser uma palavra de incentivo, do tipo, continua tentando, alguma coisa do tipo, é doloroso. Então, a Gabi reescreveu aí, Gabi, o que você pôs pra gente? Não sei se vai dar para entender muito bem a minha letra, mas eu trocaria esse rótulo, né, por uma frase do tipo, sei do seu sonho, espero que você realize o seu sonho. Olha como é diferente, né? Muda, não muda? Muda demais. Eu acho que dá até uma força pra gente. Porque a gente não pode jogar as nossas dores no outro, sabe, Gabi? É muito cruel isso. É verdade. E às vezes a gente, inconscientemente, não tá ajudando. A gente tá jogando, despejando, na verdade, uma dor nossa, né? Então, eu acho que seria mais conveniente. Olha aí, segundo rótulo pra gente pensar. É porque você está muito ansiosa. Essa frase também, eu lembro que eu passei por um processo parecido, né, de tentar engravidar e não conseguir, e às vezes eu já ouvi isso, porque você está ansiosa, tem que parar com a ansiedade. Eu falei, como é que desliga a ansiedade? Se você está tentando aquele negócio faz muito tempo, não tem um botão que fala assim, tá bom, realmente a ansiedade está me atrapalhando, vou desligar a ansiedade. Você chegou a ouvir que a ansiedade está te atrapalhando, Gabi? Sim, sim, muitas vezes, né? E eu me perguntava assim, como é que eu posso estar ansiosa há 10 anos, por exemplo, né? Eu falava. Porque era muito tempo para a ansiedade estar atrapalhando. Tudo bem que 1 ano tentando engravidar, até os médicos dizem, é normal você ficar ansiosa 1 ano. Mas 10, 19 anos, você pensando naquilo, eu acho que mente nenhuma aguentaria viver ansioso por um único motivo durante tanto tempo. Então, não faz muito sentido para mim. Eu trocaria essa frase por, talvez, mistério, né? A gente pode, inclusive, tratar dessa ansiedade. Eu lembro que me foi recomendado que eu procurasse um psicólogo para me ajudar a não ser tão ansiosa para realizar esse sonho. Eu acho que o primeiro passo para toda tentante é fazer terapia. Sem dúvida. É muito importante, porque não é a ordem natural das coisas você ficar tanto tempo tentando engravidar. A ordem natural é casou, planejou, agora realiza, né? Então, todo mundo precisa fazer terapia para isso. E eu trocaria essa infeliz frase por uma do tipo, estou aqui para você. Olha aí que importante. Esse apoio das pessoas é fundamental, né? E como a gente, mulher, já pela própria natureza, tem essa necessidade de falar, quanto mais diante de uma situação dessa. Sem dúvida. Então, ter alguém para realmente conseguir desabafar ali e falar é essencial. Vamos para a última frase aqui, o último rótulo que muitas tentantes recebem. De quem de vocês tem o problema? Gente, isso é muito cruel, porque se a gente é um casal, o problema está em quem? No casal, é nos dois. Eu lembro de ter ouvido isso. Não precisa expor quem que tem o problema. O problema é do casal. Que você... Não sei se você chegou a ouvir essa frase, Sim, Gabi. Com certeza. Essa pergunta, né? De quem que é o problema e o que você falaria em troca disso. E a impressão que dá é que quando a gente ouve essa pergunta, se a gente responder, o problema é do fulano, é meu, aí em seguida a pessoa vai falar, então troca. A impressão que dá é que, né, a continuação da conversa vai ser isso. Então, eu acho que eu jogaria no lixo completamente essa frase e colocaria algo do tipo, sempre tentando ajudar, sabe? Sim. Como apoio vocês. Como apoio vocês. E tendo essa consciência, né, de que
A gente não tem, porque nem sempre o problema da infertilidade é tão simples, né? Tão detectável, tão fácil de dizer, é o problema de um só, é o problema, né? É um problema só físico. Eu conheço um casal que nenhum dos dois tem nenhum problema detectável, por exemplo, e não conseguiram ter filhos. Às vezes, talvez a incompatibilidade entre o casal, né? Que a gente às vezes tem teste para isso, para saber se um vai dar certo ali com o outro, geneticamente falando, enfim. Mas realmente essa parte de trocar essas perguntas por o apoio é essencial. Com certeza. Gente, é bonito demais quando a gente entende que não precisa carregar os nomes que o mundo coloca, né? A gente pode ali se permitir ser chamada pelos nomes de que Deus nos deu. Gabi, foram 19 anos de espera, muito tempo, gente. Em que momento que você percebeu que era hora de, quem sabe, deixar Deus resolver para você? Quando eu recebi o diagnóstico definitivo que uma médica virou para mim, a gente pode até considerar friamente, mas não vem ao caso agora, e disse para mim que não poderia ter filhos naturalmente, naquele momento acendeu em mim uma luzinha de que eu tinha dois caminhos. Ou eu me entregava e entrava na minha tristeza profunda, da minha infelicidade, ou eu começava a viver a minha vida, mas com um sentimento de enquanto não acontece, o que eu vou fazer? E aí eu escolhi esse caminho. Escolhi fazer outras coisas e continuar, porque os anos iam se passar e eu precisava levar a minha vida adiante. Para mim, na minha cabeça, me entregar não era uma opção. Isso é muito bom, né? Você optou pelo caminho de não vou me afundar, vou seguir minha vida e seja o que Deus quiser. Vou colocar nas mãos dele, que ele sabe o que é melhor para nós. Sim, sim. Gente, esse é o maior desejo que Deus tem, né? De ter um relacionamento íntimo com a gente. Por isso, ele usa diversas formas para falar com a gente. E a revista Esperança, nossa instrutora bíblica, a Esperança, nossa instrutora bíblica virtual, ela tem um estudo bíblico que mostra isso. É o estudo O Deus que Fala. Tenho aqui para mostrar para vocês. É um estudo em áudio, você pode mandar um WhatsApp. São 16 lições em áudio, com histórias ali incríveis sobre fé, sobre milagres, transformação. E a Esperança, então, vai te acompanhar durante todo esse curso de um jeito simples e acessível, viu? É só você mandar uma mensagem de texto ou um áudio com a frase O Deus que Fala para o WhatsApp 12982000062. Esse é o número da Esperança. E aí, caso você prefira mandar uma mensagem de áudio, lembre sempre de falar de maneira pausada, né, num local ali sem ruídos, para que ela possa entender o que você está falando. Então, já manda sua mensagem para a Esperança, a gente vai para o intervalo rápido e Identidade volta já com aqui o desenrolar da história da Gabi Galvão. Identidade está de volta. Hoje a nossa conversa é com a Gabriela Galvão. Ela e o esposo tentaram por muitos anos engravidar, mas não conseguiram. Até que uma amiga falou sobre adoção e em 2018 eles foram habilitados então para adoção. E um tempo depois a Gabi participou de um programa no Entre Família, aqui na Novo Tempo, e contou um pouquinho ali da sua história. Lá ela conheceu um médico especialista em reprodução humana e chegou a dar até o cartão para ela, mas a Gabi jogou fora e depois o que aconteceu disso eu queria saber. Você jogou aquele cartão fora, achou que aquilo não era para você? Sim, eu achei uma petulância do médico, achei que ele queria mais um paciente, cliente, alguma coisa desse tipo, né? Fui assim bem resistente, porque eu já estava muito certo para mim a questão da adoção, né? Mas como que a gente conhece os caminhos de Deus? A gente não conhece, né? É verdade, ele vai mostrando pra gente aos poucos. Tanto Sim. que, depois de um tempo, você foi num salão de cabeleireiro, onde você já tinha ido uma vez. Então, a moça que atendeu você sabia um pouco da sua história. E ela falou de novo ali para você em reprodução assistida, em clínica de fertilização. Indicou a clínica
e você foi até lá. Para sua surpresa, Gabi, o médico daquela clínica, indicada pela cabeleireira, era o mesmo que estava no programa Entre Família. Exatamente, doutor. O mesmo médico que estava comigo e que eu tinha desprezado, né? Sim, o cartão ali em dele. 2018. Essa conversa aconteceu em 2023, né? Portanto, foram alguns anos depois. E eu realmente fiquei surpresa, mas fiquei curiosa. Uhum. Porque eu fui para a clínica de fertilidade com o objetivo de fechar essa porta. Porque eu não aguentava mais as pessoas falando, ai, por que você não tenta? Por que você não tenta? E aí eu conversei com meu marido e falei assim, vamos finalizar esse capítulo, né? Então, tipo assim, fiz tudo o que eu podia? Isso, exatamente. Fiz tudo o que eu podia. Então, se alguém me perguntasse, eu não ia mais balançar. Uhum. Então, foi com esse objetivo que eu fui. E foi um momento muito difícil pra gente. Porque lá você teve um diagnóstico, assim, vocês tiveram um diagnóstico. Sim, finalmente tivemos um diagnóstico, né? O Robson tinha uma condição muito comum, segundo o médico, que acomete muitos homens, que é a azoospermia, né? Então, é por esse motivo que nós nunca tínhamos conseguido gerar um filho. Que é mais ou menos a ausência ali de espermatozoide. Exatamente. Em termos práticos. Exatamente. Resumindo, não tinha nada e o único caminho que o médico nos deu foi uma doação de sêmen, né, que hoje é muito comum, né, é legalizado no Brasil. Existem bancos muito sérios, inclusive, com esse trabalho, né, que tem uma responsabilidade muito grande em fornecer o material, né, o espermatozoide, para que seja feita a fertilização nas clínicas. Então, eu fui indicar, para mim, a única indicação era essa, né? Mas eu fui um pouco teimosa. O que aconteceu? Conta pra gente. Eu cheguei no médico, no mesmo momento eu falei, doutor, eu preciso de uma impossibilidade, de um último recurso, não tem nada que a gente possa fazer. E aí ele me deu uma opção que ele não indicava na época, que era de fazer uma punção, que seria uma última tentativa cirúrgica de se conseguir um espermatozoide do meu esposo através de um procedimento que ele tiraria diretamente do testículo do meu marido esse espermatozoide. É porque a azoospermia, né? Como é que chama? Azoospermia. Azoospermia não é que tem 0. Tem, às vezes, 2, 3, 4, só que num procedimento natural, ou mesmo para uma fertilização, é um número quase insignificante, é como se realmente não tivesse, né? Mas aí vocês fizeram essa cirurgia e esse procedimento de tirar com uma punção ali através de uma seringa, agulha e tudo mais, e conseguiram o espermatozoide do Robson. Consegui. Para vir, então, o Theozinho que chegou ali um pouco tempo depois. Exatamente. Conseguimos, né? Eu tive 4 óvulos e fertilizamos os 4. Dos 4, 2 evoluíram para embrião. Fizemos a fertilização, então, e ele fez a transferência. Você transferiu 2? Transferi 2 embriões. E dos 2, para nossa surpresa, o Teodoro vingou, né? Como Amém. diz popularmente. E veio um bebezinho lindo, lindo, lindo. Lindo mesmo. A gente teve o privilégio já de pegar no colo essa fofura, viu, gente? Pena que vocês aí de casa não estão vendo esse pequenininho, ó. E o tão aguardado positivo chegou, né, Gabi? Como é muito esperado isso, você ficou grávida do menininho, do Teodoro, a gestação foi tranquila, mas no final da gestação você começou a ter muita contração, chegou aí para o hospital ali com 8 meses, se eu não me engano, viu que o bebê ainda não estava pronto para nascer, teve que tomar aquela injeçãozinha para amadurecer os pulmões, né, do bebê, para quando ele nascesse ele conseguisse respirar. E aí o Theozinho nasceu, ficou um pouquinho na UTI, 23 dias? 25 dias na UTI. E eu quero saber como é que foi esse período, né? Porque você ter aquele bebê nos braços e ao mesmo tempo não ter, porque ele tem que ficar no hospital. Não sei se você ficava junto, se ia todo dia, se não ia, se você conseguia amamentar, se não ia. Como é que foi esse período aí, Gabi? É muito complexo ser mãe de prematuro. E assim, você conhece um outro universo, que é o universo das mães de UTI, né? E a gente não vai ter tempo para falar sobre tudo, né, o que carrega, assim, e eu nem estou pronta para falar, porque eu vou me emocionar se eu começar a falar sobre, mas foi um período difícil, porque eu tinha acabado de ganhar neném, e eu ainda estava na fase, né, dos primeiros dias ali pós-parto, e
E o meu bebezinho na UTI, eu tive alta do hospital, eu estava bem, né? O meu parto foi um parto muito abençoado por Deus, foi um parto, graças a Deus, eu tive um parto natural, parto normal. Ele nasceu com 1,7 kg e foi o melhor cenário possível, né? Hoje a gente entende, porque ele não precisou de respirador, ele só precisava usar uma sondinha para se alimentar, então a alimentação dele era por sonda. E a cada dia, a vida de UTI é medida por gramas, UTI neonatal. Então, aquele ganho de peso diário ali, né? Que é uma vitória a cada dia. E o sentimento era de que, assim, a gente dava um passo para frente e 10 para trás. Nossa. Porque um dia chegava, ele tinha ganhado. Outro dia chegava, ele tinha perdido quase tudo que ganhou. Meu pai. E a gente ficava nessa ansiedade. E aí teve um episódio de apneia que ele sofreu. E aí, por conta da apneia, ele não podia vir mamar no meu colo. Eu tinha que ficar lá só vendo ele pela incubadora. Foi bem difícil. Foi um período muito difícil. Eu vinha para casa dormir porque eu queria produzir leite para amamentar. Esse era o meu único motivo. Mas eu ficava na UTI das 7 da manhã às 10 da noite, todos os dias, com o meu bebezinho. E aí a gente fica lá numa poltroninha, né? Fazendo um canguru, cuidando do neném, dando um banho. Então, cada coisa que eu conseguia fazer, cada trato que eu conseguia fazer do meu filho, para mim era uma vitória. O primeiro banho que eu dei nele, ele já tinha perdido o coto umbilical, já tinha caído. Então, foi depois de 9 dias, né? Então, a primeira vez que ele veio no meu colo mamar também foi um momento muito especial. Então, são pequenas vitórias, a gente vai medindo a vida ali por pequenas vitórias e vendo a dos outros bebês também, das outras mães que estão ali com a gente. Eu imagino, né? Não deve ter sido uma luta fácil. Gente, a história da Gabi é cheia de momentos marcantes, né? E a gente tem aqui agora, para finalizar, 3 imagens de portas, 3 portas, na verdade, representando ali fases da jornada da Gabi. Eu quero que você escolha, Gabi, uma delas, perdão. Eu vou falar aqui, olha para você. A partir de uma delas, você vai abrir uma lembrança. Tá. Pode ser aí, de repente, uma oração, um sentimento, o que vier no seu coração. Nós temos aqui dúvida, espera e milagre. Que porta que você abriria? Eu abriria primeiro a da espera. Espera. Da espera. E o que você lembra de esperar? O que vem na sua mente, no seu coração, quando você pensa em esperar? Vem o aprendizado, né? E a Bíblia fala sobre... lá em Salmos, tem um Salmos muito bonito que fala sobre espera no Senhor, né? E, olha, 19 anos esperando no Senhor é uma jornada e tanto. Uma vida, né? É uma vida. Então, realmente, a minha trajetória em relação à maternidade foi de muita espera em Deus, porque em alguns momentos era porque era a única opção que eu tinha, era esperar em Deus. Não tinha outra opção, eu não tinha... nada adiantava, sabe? É igual a gente às vezes fala para a criança, não adianta espernear, não adianta chorar porque não vai ganhar. Então, na vida adulta é isso também, né? Então, para mim, a espera é isso. E bem difícil, né? Vamos ver se dá tempo da gente comentar mais uma aqui. 1 minuto e pouquinho para a gente finalizar o programa. Dúvida e milagre. O milagre é bem óbvio. Eu acho que eu iria na dúvida. Porque a dúvida permeia muita coisa na nossa vida. Desde a adolescência, né? Você, o que eu vou ser quando eu crescer? O que eu vou fazer? Eu nunca tive dúvida que eu queria ser mãe. Desde a minha meninice. Eu nunca pensei numa profissão. Tinha a profissão do meu coração, que inclusive é o que eu estou fazendo agora. Mas eu nunca tive assim aquele sonho, não, eu vou me formar, vou comprar minha casa, vou viajar, vou fazer... Não, a minha única certeza que eu tinha na minha vida... Ser mãe. Era ser mãe, casar e ser mãe. Que lindo. E essa certeza foi uma dúvida por muito tempo, né? Não aconteceu como eu queria, eu tive que me reorganizar e começar a sonhar outras coisas. Mas que bonito ver a sua história, Gabi, de espera em Deus e desse milagre que hoje é o Theozinho que a gente consegue aqui abraçar. Quero agradecer a sua presença aqui e que a sua história sirva ali de incentivo, de esperança para muitas mulheres que passam pelo que você passou também. Amém, amém.
Obrigada. E a você de casa, me dá licença, que agora eu vou dar um cheirinho nesse bebê gostoso. Fique com Deus, a gente se encontra sempre às terças e quintas aqui na TV Novo Tempo, às 10h30 da noite, com o nosso Identidade. Tchau, tchau!